Eckhart Tolle propõe uma redefinição profunda do conceito de abundância. Para ele, a verdadeira abundância não está nas posses, conquistas ou na acumulação de bens materiais, mas sim em uma conexão interna com a fonte da vida, aquilo que é permanente, silencioso e está além das formas. Ele argumenta que quando estamos desconectados desse centro, passamos a buscar desesperadamente nas formas externas, objetos, experiências, status, uma sensação de plenitude que nunca dura. A alegria inicial de um novo bem material logo desaparece, revelando a ilusão de que algo de fora poderia preencher o que só pode ser encontrado dentro. Imagine alguém caminhando pela Quinta Avenida, cercado por vitrines reluzentes, novidades tentadoras, promessas de status e prestígio. Agora, imagine essa mesma pessoa ali, em silêncio, com os olhos abertos, mas não hipnotizados, sentindo profundamente que nada daquilo precisa ser dela para que ela se sinta completa. É aqui que começa o que poucos compreendem. A verdadeira abundância não brilha, ela pulsa. Eckhart Tolle não fala sobre riqueza no sentido que o mundo prega. Ele nos confronta com uma verdade desconcertante. Você pode ter tudo e ainda assim viver como um mendigo da alma, ou não ter quase nada e ainda assim se sentir transbordando de vida. A verdadeira abundância, segundo ele, não vem do que você tem, mas do que você é quando não está tentando se completar com nada. Não depende de conquistas, contratos, curtidas ou conquistas. Ela nasce quando você se lembra de quem você é, antes da história, do currículo, da comparação. Quantas vezes você já se pegou sonhando com algo, achando que aquela coisa finalmente te traria paz? Um carro, um amor, uma casa com vista para o mar. E então, quando consegue, há um momento de euforia, mas ele escorre pelos dedos, e logo o vazio volta. Disfarçado, silencioso, mas presente. Esse é o ciclo da ilusão. Acreditar que o próximo algo trará o que só pode surgir do encontro com o que está além das formas. Tolle propõe um olhar radicalmente diferente. Em vez de se preencher com coisas, esvazie-se do desejo compulsivo de tê-las, não por negação, mas por liberdade. Porque, paradoxalmente, só quando você não precisa é que realmente pode desfrutar. Só quando você não se agarra é que pode tocar. Só quando você está presente é que tudo ganha sentido, mesmo as pequenas coisas. É possível olhar para uma folha ao vento e sentir a mesma paz que muitos tentam comprar em resorts luxuosos. A abundância que Eckhart Tolle propõe é silenciosa, mas não ausente. É invisível, mas intensamente real. Ela é o pano de fundo onde tudo acontece, o espaço interno onde a vida se revela, não como algo a ser conquistado, mas como algo que já é. E se essa verdade te parece distante, talvez seja exatamente porque você está olhando para fora, quando tudo o que sempre procurou está aí dentro, esperando que você pare, respire e perceba. Você não precisa de mais uma conquista para se sentir inteiro. Você só precisa estar inteiro para perceber que já é abundante, sempre foi e sempre será. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
No entanto, essa não é uma negação da beleza do mundo sensorial. Tolle afirma que é possível desfrutar plenamente das manifestações da vida, desde uma árvore até a vitrine de uma loja luxuosa, sem desejar possuí-las. A chave está em apreciar sem se apegar, experimentar sem se perder. Essa apreciação surge de um estado de presença. Quando estamos conectados com o ser em nós mesmos, conseguimos ver o mundo como ele é, impermanente, transitório, mas intensamente vivo. O mundo deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser vivido, com leveza e gratidão. Você já reparou como a mente humana foi treinada para confundir beleza com posse? Para muitos, apreciar só faz sentido se puder levar para casa, como se a única forma de validar o encantamento fosse transformá-lo em propriedade. Mas Eckhart Tolle nos convida a enxergar por outra lente. Uma lente que não captura o mundo para guardá-lo, mas para deixá-lo livre. Imagine contemplar uma flor sem precisar arrancá-la, observar um pôr do sol sem a urgência de fotografar, entrar numa loja de luxo, admirar os detalhes, os brilhos, os tecidos e sair de lá com a mesma paz com que entrou. Parece raro? É porque fomos condicionados a desejar, não a sentir. Só que Tolle nos aponta algo revolucionário. Quando você está presente, verdadeiramente presente, o desejo se dissolve e o mundo ganha uma outra textura. Não se trata de rejeitar os prazeres da vida, pelo contrário, trata-se de vivê-los sem se afogar neles. O segredo está em apreciar sem precisar possuir. Quando você está enraizado no ser, nesse espaço silencioso que observa sem julgar, sem comparar, sem desejar, algo muda. Você começa a perceber o mundo como ele é, vibrante, impermanente, misterioso e, exatamente por isso, incrivelmente belo. O encanto da existência não está em ter tudo, mas em estar inteiro diante do que é. Eckhart Tolle não está propondo uma vida monástica ou sem sabor. Está dizendo que o verdadeiro sabor só pode ser sentido por quem não está faminto. Porque o apego distorce. Ele transforma o vinho em necessidade, a música em dependência, o corpo do outro em território. Mas quando há presença, há liberdade. E onde há liberdade, há leveza. Você começa a se relacionar com o mundo como se estivesse dançando, em vez de travar uma batalha por controle. Cada momento vira um presente, não um troféu. A árvore não precisa ser sua para que você se emocione. O perfume que passa no ar já basta. A vitrine, por alguns segundos, vira arte e não convite ao consumo compulsivo. É nesse estado que nasce a verdadeira gratidão. Não a que depende de circunstâncias, mas a que emana do simples fato de estar vivo e consciente disso. Quando se está presente, até as pequenas coisas ganham um brilho inesperado. E, ironicamente, é justamente quando você não precisa mais das coisas que você começa a desfrutá-las de verdade. A liberdade não é um luxo, é o alicerce da beleza. E tudo começa quando você decide estar inteiro exatamente onde está. O resto se dissolve como fumaça no vento. Esse estado de presença é ainda mais desafiador nas grandes cidades, onde os estímulos são intensos e constantes. Tolle observa que, ao caminhar por avenidas movimentadas, é preciso um nível mais profundo de enraizamento interior para não ser levado pelo ruído, pelas distrações e pelo impulso de se comparar.
Ele explica que depender de ambientes calmos, como a natureza, para se sentir em paz, é limitar-se. A verdadeira liberdade acontece quando conseguimos levar esse estado de paz conosco, mesmo em meio ao caos urbano. A prática espiritual, então, não é um refúgio do mundo, mas uma forma de estar plenamente nele, sem se perder. O verdadeiro teste da presença não acontece em um templo silencioso, nem no topo de uma montanha isolada. Ele acontece em plena segunda-feira, no meio do trânsito, cercado por buzinas, notificações, propagandas, olhares apressados e vontades que nem são suas. É fácil sentir paz quando o mundo ao redor está calmo. Difícil mesmo é não perder a si mesmo quando tudo à volta grita por atenção. Eckhart Tolle aponta um ponto que muitos preferem ignorar. Se você precisa do silêncio externo para tocar o silêncio interno, você ainda está preso. Porque o ruído da cidade, a pressa das avenidas, o excesso de informação, nada disso é o problema real. O problema é o quanto você se identifica com isso tudo. Você pode caminhar por uma rua caótica com o mesmo nível de serenidade que teria em uma floresta. Mas, para isso, precisa haver enraizamento. Não o tipo de enraizamento que fixa o corpo num lugar, mas aquele que ancora a consciência no agora. É nesse ponto que a prática espiritual deixa de ser um retiro e se torna uma forma de caminhar no mundo sem se perder no movimento. Porque o mundo vai continuar em movimento. Pessoas vão te ultrapassar, vitrines vão tentar te seduzir, a comparação vai cochuchar no seu ouvido. Mas quando há presença, você ouve tudo isso, sem acreditar em nada. Você não é o personagem que corre, nem o que observa de fora. Você é aquele que percebe os dois, e essa percepção tem poder. Ela não te desconecta da realidade, te reconecta com o que é essencial dentro dela. Enquanto muitos acham que espiritualidade é um refúgio, Tolle nos mostra que ela é, na verdade, uma permissão. Permissão para estar inteiro, lúcido, desperto, mesmo em meio ao caos. Você não precisa fugir da cidade para encontrar paz. Precisa parar de fugir de si mesmo dentro da cidade. É aí que a verdadeira liberdade nasce. Quando você se torna o silêncio que caminha entre os ruídos. Quando sua presença é mais forte que o marketing, mais estável que o relógio, mais profunda que a pressa. É nesse ponto que a vida deixa de te arrastar e começa a dançar contigo. Tudo continua acontecendo, mas você já não é o que reage, você é o que escolhe. E essa escolha, silenciosa, invisível, constante, transforma tudo o que toca. Mesmo uma avenida barulhenta pode virar um espaço sagrado. Basta que você esteja ali, de verdade. Além disso, Tolle desconstrói a ideia de que manifestar abundância exterior deve ser o foco principal da vida. Embora técnicas de manifestação possam funcionar, ele alerta que, se usadas com o objetivo de encontrar felicidade duradoura nas formas externas, inevitavelmente levam à frustração. A felicidade verdadeira não é uma consequência do que se conquista, mas uma expressão natural de quem se é quando estamos alinhados com o agora. Nesse estado, as coisas podem vir ou ir embora, e tudo bem. Nada é possuído, mas tudo pode ser apreciado. Você já se perguntou por que, mesmo depois de conquistar aquilo que tanto desejava, ainda assim sente que falta alguma coisa? O carro chegou, a viagem aconteceu, o número na conta bancária aumentou, mas o silêncio interior continuou vazio. Eckhart Tolle vai direto ao ponto. Manifestar coisas pode até funcionar, mas não é aí que está o tesouro. Você pode materializar uma mansão, um novo amor,
até reconhecimento público. Mas, se ainda estiver desconectado do agora, vai continuar sentindo que algo está faltando. A verdade é que o mundo nos treinou a perseguir resultados, como se a felicidade fosse um troféu que só chega no fim da maratona. Mas Toll desmascara essa corrida. Ele mostra que a felicidade verdadeira não é um prêmio, é um estado de presença. É o que surge quando você para de buscar e começa a estar. Não é sobre rejeitar as formas externas, dinheiro, beleza, sucesso, mas sobre perceber que nada disso por si só pode sustentar a paz que você tanto procura. Porque quando você tenta encontrar sentido nas coisas, acaba se tornando refém delas. E viver refém é viver em ansiedade, sempre com medo de perder ou de nunca alcançar. Mas quando você se alinha com o agora, com esse espaço vivo, silencioso e profundo dentro de si, algo muda. Você começa a apreciar sem depender, a usufruir sem se apegar, a permitir que as coisas venham e que, se precisarem ir embora, tudo bem também. Essa é a liberdade que ninguém pode te dar, nem o universo, nem uma técnica de manifestação, nem um livro de autoajuda. É uma liberdade que nasce quando você se desfaz da ilusão de que a vida só começa quando tudo se encaixar. O Toll nos ensina que o agora já é, e que a felicidade não é uma consequência da conquista, mas uma expressão de quem se lembra de estar presente. Nesse estado, até o mais simples dos momentos pode parecer mágico, e aquilo que antes parecia essencial torna-se apenas um detalhe. As coisas perdem o poder de controlar sua paz. Você pode até manifestar, mas não porque precisa se preencher, e sim porque transborda. Essa é a grande virada. Manifestar deixa de ser um esforço e se torna um reflexo. Você não cria para ser feliz. Você cria porque já é. E o mais curioso, quando você não está mais tentando agarrar a vida, ela começa a se mover com mais fluidez em sua direção. Não como recompensa, mas como dança. Tudo se torna mais leve, mais real, mais bonito. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou para casa, dentro de si, no único lugar onde a verdadeira abundância sempre esteve, esperando por você. Por fim, ele nos convida a inverter a lógica comum, não buscar a plenitude através do mundo, mas deixar que o mundo reflita a plenitude que já existe em nós. A abundância genuína começa no silêncio do ser, se expande para o prazer de estar vivo e culmina na liberdade de interagir com o mundo sem depender dele. Assim, as coisas vêm como bônus, não como necessidade. E talvez, ao viver desse modo, possamos não só desfrutar da vida com mais leveza, como também inspirar outros a fazer o mesmo. A maioria das pessoas vive como quem tenta preencher um copo furado. Correm atrás de dinheiro, status, relacionamentos, colecionam conquistas, mas a sensação de vazio continua ali, silenciosa e insistente. Eckhart Tolle propõe algo que, à primeira vista, parece contraintuitivo, mas que muda tudo quando compreendido de verdade. Pare de tentar extrair plenitude do mundo e comece a deixá-la transbordar de dentro de você. Não é sobre abandonar os desejos, nem sobre fingir que você não se importa. É sobre descobrir que a abundância verdadeira não precisa ser conquistada. Ela só precisa ser lembrada. Quando você acessa o silêncio do ser, aquele espaço interno que não pede nada, que só é, surge uma plenitude que independe das circunstâncias. E é desse lugar que o verdadeiro poder se manifesta. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com presença. As coisas que antes pareciam essenciais viram detalhes, e, paradoxalmente, é aí que elas começam a chegar, não como soluções para um vazio, mas como reflexos da sua inteireza.
Você já reparou como o universo responde diferente quando você não está mais suplicando, quando não há mais urgência, escassez, desespero? É como se tudo ao redor reconhecesse: aqui há alguém que se lembra de quem é. E então, o inesperado acontece. As oportunidades surgem sem esforço, as relações se tornam mais autênticas, o dinheiro flui sem drama. Mas nada disso é o centro, é só bônus. Porque o centro é você, desperto, vivo, inteiro. Essa inversão de lógica não é apenas uma ideia bonita, é uma prática diária, uma escolha contínua. Sair do modo "o que posso ganhar do mundo" e entrar no "o que posso oferecer ao mundo por simplesmente ser" é uma mudança de eixo, de frequência, de postura. E ela não só muda sua vida, mas também inspira quem cruza seu caminho, porque a presença tem um poder que não precisa ser explicado, ela é sentida. E quando alguém sente isso em você, algo neles também desperta. É assim que a transformação começa, não no barulho, mas no silêncio. Não na promessa, mas na experiência viva. Você não precisa esperar que a vida melhore para se sentir pleno. É ao se sentir pleno que a vida começa a melhorar. E tudo começa no instante em que você escolhe estar presente e lembrar do que nunca deixou de ser. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.